Olá, tudo bem? Ótimo dia para você. Ah, Hoje é dia terça, né? Dia 5 de outubro. Vamos então revisar aqui a lição, o que que a lição diz pra gente, tanto a dos jovens quanto a dos adultos. Começar pela lição dos jovens. A lição dos jovens, o título é Como Deus é. Isso porque muitas pessoas acabam fazendo uma alusão a como Deus não tendo uma imagem, né? Como se Deus fosse apenas um espírito sem forma ou uma energia, por exemplo. E também algumas pessoas dizem que, como Deus pediu para que o povo não fizesse imagens, nem de pessoas, nem de animais, nem de homem, de mulher, etc, etc, isso poderia também ser uma alusão ao fato de que Deus não tem essas formas, então não seria correto você fazer uma imagem para adorar a Deus. Mas na verdade isso não significa nada, né? Na verdade Deus não é só porque Deus falou que não era para fazer essas imagens de escultura que isso não significava que Deus também não poderia se manifestar da forma humana, né? Moisés, inclusive, a lição vai trazendo vários exemplos. Moisés viu a face, né? Ele viu a face de Deus. Moisés também pediu para ver Deus, né? Para ver a Deus, e ele viu as costas de Deus. Então, a gente também tem outras histórias, por exemplo, no Velho Testamento, em que Jesus apareceu, por exemplo, para Abraão, né? E ele apareceu em forma humana. A gente tem, por exemplo, a história de Daniel, dos amigos de Daniel que estão na fornalha e de repente não são mais 3, mas são 4. Quem que estava ali? Jesus estava com eles, né? Então a gente vê essas manifestações de Deus na forma humana, né? Tem outras partes da Bíblia também que faz referência a Deus como tendo olhos, ouvidos, mãos, braços, etc. Então, tudo isso também faz sentido, né? E também a gente não pode esquecer que lá no início Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Lógico que a gente sabe que muito tempo de pecado, a imagem, o homem, né, o ser humano, realmente teve a sua imagem degradada, o seu corpo degradado pelo pecado. É claro que que desde Adão até a gente, muita coisa mudou, mas ainda assim, a lição faz referência que pode ser que nós não sejamos iguais, mas pode ser que nós sejamos semelhantes a Deus. Não só a imagem, mas também a lição chama atenção para que isso possa ser uma alusão ao papel que foi atribuído ao homem na criação, porque quando Deus cria o homem e a mulher, coloca os dois como governantes desse mundo, como mordomos. Então nós seríamos representantes de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus aqui. Então tudo isso é ressaltado aí nessa parte da lição dos jovens. Mas o mais importante, gente, ao meu ver, assim, não é a gente saber se Deus é parecido com homem ou mulher, ou é neutro, seja quem for, ou espírito, alguma coisa assim. O problema é que a gente não tem a exata compreensão de como é Deus. Isso porque também Deus nos deixou pistas e ele revelou apenas aquilo que era suficiente para a nossa salvação. Então, talvez esses detalhes não sejam importantíssimos, né? Então, talvez também pelo pecado a nossa mente, a nossa consciência seja limitada. Existem coisas que a gente realmente não consegue compreender, né? Então, é importante a gente ter em mente que o importante é que Deus, ele nos entende, ele nos fez a sua imagem e semelhança, e Jesus encarnou no ser humano, numa criança, e foi como homem, viveu como homem aqui na Terra. Então, esses aí são pontos importantes, tá bom? Falando aqui da lição dos adultos, eu achei muito legal, 1000 vezes mais numerosos, e fala a respeito da organização, né, do povo. Você imagina milhões de pessoas, 40 anos no deserto, imagina na necessidade dessas pessoas
de água, de esgoto, de tratamento médico. Roupas e calçados poderiam se desgastar, né? Então, é um país que está no meio do deserto. Então, você tem necessidade. E a Bíblia diz que Deus manteve esse povo 40 anos no deserto e não deixou o povo passar necessidade. A roupa não se desgastou, o calçado não se desgastou, tinha comida todos os dias, na sexta-feira era dobrado. Então, Deus se preocupou com a temperatura que o povo ia ficar exposto, né? Durante o dia tinha uma coluna que filtrava a luz do sol e não deixava ser tão quente. Durante a noite tinha uma coluna de fogo que mantinha as pessoas aquecidas, porque no deserto faz frio à noite. Então, Deus se preocupou com os mínimos detalhes. Inclusive, essa organização também, que quando Moisés, né, se viu ali no meio de milhões de pessoas para passar 40 anos, então Moisés decidiu atribuir funções para que, no início foram 70 pessoas, para que essas pessoas elas ficassem responsáveis por resolver aquelas coisas pequenas com o povo. Imagina Moisés recebendo reclamações de milhões de pessoas todos os dias, é impossível, humanamente impossível. Então Moisés delegou essas funções para que as coisas pudessem funcionar, né? A gente tem aqui também, por exemplo, a organização de como o povo ficava acampado no deserto. As tribos ficavam ao redor do santuário que ficava no meio, né? Existia toda uma organização e a lição traça um paralelo com a forma também como a igreja se manteve organizado desde os tempos da igreja primitiva. Uns anos depois que Jesus morreu, que começaram a pregar o evangelho, começaram a estabelecer igrejas em várias cidades ali, ao redor, ali na Grécia, no Império Romano. Então, essa organização foi muito importante até mesmo para resolver problemas e pontos de dissensão, né? Então, a lição chama atenção para isso. E eu vou dizer para vocês, terminando esse vídeo, eu me sinto muito feliz e orgulhosa de participar de uma organização, de uma comunidade como é a Igreja Adventista, que também é extremamente organizada, né? É lógico que ela não é perfeita, mas ainda assim ela reflete a organização que Deus mostrou desde a criação. Deus poderia ter criado tudo em 5 minutos, em 1 segundo, mas ele decidiu estabelecer a semana. Ele começou desde o início formando as bases até culminando no final da criação com a criação do homem. Então a gente vê que Deus é um Deus de ordem, de organização e tudo o que ele faz reflete essa organização, tá bom? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, tá bom? E não se esqueça também que esses vídeos estão na forma de podcast. E a gente se vê amanhã na lição de quarta. Até!